Me chamo Vinícius Darlan Silva de Andrade, sou natural de Belém, sou professor de História e historiador, com atuação no município de Salvaterra, na Escola Ademar Nunes de Vasconcelos, escola sede da SEDUC neste município. Eu já trabalhei com a tradição afro-amazônica e ainda trabalho desenvolvendo uma prática pedagógica, uma intervenção pedagógica na Escola Ademar Nunes de Vasconcelos desde o ano de 2010. Então, as práticas tradicionais dos territórios quilombolas, elas devem ser desenvolvidas no ambiente escolar a partir de uma determinação de uma lei federal, que é a Lei 10.639. Esta lei determina o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira na educação básica, dentro das escolas do ensino médio e do ensino fundamental. Então, eu e o coletivo de professores desta escola, nós desenvolvemos por dentro das matrizes curriculares todo este sistema cultural afro-amazônico, afro-brasileiro, de matriz africana, por dentro dos nossos componentes curriculares, por dentro das nossas áreas de conhecimento. E isso faz parte do nosso fazer educacional, a valorização da cultura de matriz africana, que contribuiu para a configuração da nossa identidade nacional afro-brasileira. O livro Sons e Ritmos Africanos na Amazônia, sobre o Lundu Marajoara, tem como objetivo geral preservar a memória social, preservar a identidade cultural do homem do campo, da região do Arari, do arquipélago do Marajó. O Lundu Marajoara, que tem como origem o Lundu trazido de África para cá pelos povos escravizados, ele foi um Lundu modificado, foi um Lundu alterado pela religião cristã. A dança, a roupa teve que ser alterada, acrescentada elementos da tradição cristã, porque o Lundu de origem africana, ele era um Lundu considerado erótico, considerado pecaminoso, mas para ser exibido também, não somente para os folguedos, os divertimentos do negro escravizado, no fim da sua rotina, ainda no período da escravidão, mas para o divertimento dos senhores de terras e de escravos aqui dentro da Amazônia e dentro do arquipélago do Marajó, este Lundu, ele teve que ser repaginado. Os corpos passaram a ser cobertos. A dança passou a ter menos sensualidade, porque o Lundu tradicional africano, ele é uma dança de conquista, uma dança aonde o casal ele se aproxima, ele se toca. Então, esta reconfiguração desta dança vai dar origem a uma nova dança, que na nossa cultura, na nossa tradição do arquipélago do Marajó, na região dos campos do Arari, ela passa a ser chamada de Lundu Marajoara. Então, o projeto do livro Sons e Ritmos Africanos na Amazônia, ele tem este objetivo: fazer a preservação da memória e difundir esta cultura que é tão bonita, que é tão rica, a cultura do nosso Lundu Marajoara, que há muito tempo está sendo perdida, há muito tempo é pouco divulgada, não é mais exercitada nas escolas pelos alunos. Ainda temos hoje aqui os grupos de tradição folclórica ou tradição parafolclórica, que são espaços de preservação dessa memória. Mas o livro ele tem justamente este objetivo. O livro ele foi construído a partir de entrevistas com mestres de carimbó, mestres de Lundu, como nós temos o mestre Damasceno aqui no município de Salvaterra, que foi um dos entrevistados, como nós temos a dona Amélia Barbosa Lainsouri, que é uma das mestras de Lundu também, do nosso arquipélago do Marajó, que também foi entrevistada. E a partir destas memórias individuais e coletivas, o livro ele tenta salvaguardar
essa cultura da região dos Campos do Arari, aqui dentro do arquipélago do Marajó. É muito importante nós lembrarmos que é justamente a religião que vai parir as expressões artísticas, as manifestações culturais. As religiões são tão fortes dentro das sociedades que elas, inclusive, vão influenciar as relações sociais de poder e até mesmo determinar as relações econômicas. Por isso, no campo cultural, no campo da dança, no campo da música, precisamos compreender que desde os tempos pretéritos, desde a pré-história, os primeiros povos vão ter as expressões corporais de dança e de música paridas, originadas a partir da religiosidade. E dentro do contexto da colonização, quando o europeu passou a invadir os territórios, as terras brasílicas, os territórios amazônicos, este europeu ele vai transplantar aqui o africano. O africano vai trazer todo o seu sistema cultural, todo o seu sistema religioso, que vai interagir com o sistema religioso dos povos nativos, com as centenas de etnias que habitavam a bacia hidrográfica da Amazônia. Assim, tanto a matriz africana quanto a matriz nativa, elas vão passar por um processo mútuo de aculturação. E dentro desta aculturação, nós vamos ter aqui, hoje, falando num contexto que antecede um pouco a abolição da escravidão, o ano de 1808, e falando também, logo após desse pós-abolição da escravatura, nós vamos ter diferentes manifestações musicais que perpassam por dentro da religiosidade. Vamos ter, por exemplo, as ladainhas, que são orações dialogadas, cantadas, e estas ladainhas, que são de origem cristã católica, elas, dentro do contexto da relação escravagista, elas vão ser praticadas pelos indivíduos escravizados, que não vão poder livremente exercer os seus cultos às entidades de matriz africana, às suas divindades, no caso do povo iorubá, que cultuava os seus deuses chamados de orixás. Estes povos iorubás, os povos bantus, eles vão passar a sincretizar, eles vão fazer uma fusão. E dentro dessas práticas, desta cantoria destas ladainhas, que em alguns municípios, em algumas regiões dentro da Amazônia, era acompanhado ou não com instrumentos musicais, às vezes até com instrumentos de sopro ou instrumentos de toque de tambor. Estas ladainhas, elas são um ponto em comum entre a musicalidade e a religiosidade. Um outro ponto em comum, além das ladainhas e além dos mastros, nós temos a pagelança. A pagelança é um ritual de cura praticado por diferentes etnias nativas dentro da região amazônica. Estes rituais de cura, de curandeirismo, também sofreram um processo de aculturação. Os espaços de pagelança, eles vão ser também espaços onde o africano escravizado vai chegar, vai trazer as suas tradições, vai trazer as suas divindades, vai trazer os seus tambores. E quando eu falo em tambores aqui, entenda-se que existe uma variedade imensa de tambores. O curimbó, os atabaques, os tambores são tão importantes dentro deste processo, tanto de religiosidade quanto de musicalidade, que os tambores eles vão ser venerados, os tambores eles vão ser cultuados. É um culto dentro do culto, em várias tradições de terreiros aqui dentro da Amazônia. Então, este processo de difusão destas manifestações aqui dentro do município de Salvaterra fazem parte da identidade afro-marajoara.
A musicalidade do município de Salvaterra, ela antecede a existência, a formação dos grupos folclóricos. Se nós observarmos tudo aquilo que eu já citei, tudo aquilo que eu já exemplifiquei aqui, os grupos folclóricos eles têm uma formação muito recente, algo em torno de 3, 4 décadas atrás, como é o caso, por exemplo, do grupo Parafolclórico Paracauari, aqui em Salvaterra. Temos também dois grupos famosos em Soure e muito antigos, o grupo Cruzeirinho e o grupo Eco Marajoara. Esta tradição musical dos grupos folclóricos é uma tradição que vem de fora dos grupos folclóricos. A musicalidade de matriz africana, ela antecede a criação desses grupos folclóricos, que tem uma criação muito recente. Os principais grupos folclóricos da região dos Campos do Marajó, e principalmente dentro do município de Salvaterra, eles têm algo em torno de 3, no máximo 4 décadas. E estes grupos folclóricos, eles acabam sendo criados como espaços de preservação da memória social, espaços de preservação da memória coletiva do município de Salvaterra, espaços também de resistência de uma cultura que estava se perdendo, uma cultura rica, uma cultura que já não se via mais por dentro das escolas. E os grupos folclóricos vão ocupar esta lacuna de preservação e difusão dessa característica única que faz parte da cultura afro-amazônica e, por que não dizer, afro-marajoara. Então, os grupos folclóricos eles vêm ocupar um espaço vazio a partir desta necessidade, desta observação de indivíduos, de pessoas interessadas aqui, que amavam essa cultura, que amam esta cultura marajoara e que vão criar estes grupos como uma forma de preservar e difundir esta dança, difundir estes instrumentos, promover essa tradição. Tem grupos aqui dentro de Salvaterra que tem o grupo dos adolescentes e o grupo das crianças. E é tão lindo ver as crianças jovens ainda dançando, caracterizadas com as roupas, com a estamparia, aprendendo a tocar os instrumentos, os tambores de matriz africana aqui dentro de Salvaterra. Então, a musicalidade de matriz africana, ela antecede, ela está nas tradições, nas diversas manifestações culturais, já aqui faladas, como a tradição do mastro, a tradição das ladainhas, a tradição dos terreiros de Umbanda, a tradição da pagelança. Esta tradição musical, é ela quem vai dar origem aos grupos folclóricos e parafolclóricos aqui dentro do nosso município de Salvaterra. E ela está presente em toda parte, ela está presente em todo lugar, aqui dentro do arquipélago do Marajó, da região dos Campos do Arari e dentro do município de Salvaterra. Marajoando Cultural. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27@gmail.com. Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.